Vamos continuar então. Agora que vocês já tiveram uma análise do preâmbulo, da introdução, se você chegou nesse vídeo e não assistiu os dois vídeos anteriores, que são os vídeos mais extensos, se você veio nesse canal atrás de fofoca e escândalo, querendo utilizar o trabalho dos reformistas e dos críticos para ter informação que lá na tua igreja ali é oculto, você está perdendo o seu tempo. Talvez você pode ir em alguns canais aí que estão atrás de audiência, de fatos, canais de notícias, de fofoca, Não é o teu canal, aqui não é teu canal. Aqui o canal é para libertação do sistema templário da CCB. E muitas pessoas de outras denominações se aproveitam desses ensinamentos para também se libertar do sistema templário com outras placas. O nosso objetivo aqui é libertar a pessoa. Quando a gente está falando aqui do estatuto, do Código de Ética Ministerial, nós temos por objetivo não mudar a congregação não vai mudar. Isso já foi falado na televisão pelo ancião, né? Tudo que a gente falou há 20 anos, vocês viram na televisão que é verdade. Então vocês ficaram do lado errado, vocês ficaram do lado do ministério, e por 20 anos xingando esse ministério da reforma, de anticristo, de bode, de vagabundo, todos os nomes pejorativos, desmentindo o que a gente falava. Agora tem um vídeo de um ancião circulando por aí, que a transmissão de doenças se dá por taça única. Ficamos 20 anos combatendo isso. Vocês xingaram todas as ofensas, ficaram do lado do ministério, deram dinheiro para o ministério, multimilhões antes da pandemia, e o ministério deu um pé na bunda de vocês. Colocou copinho descartável. Vocês vão tomar um copinho descartável, porque vocês ficaram confundidos e envergonhados. Vocês chutaram o lado errado. Como sempre, o povo fica do lado de Barrabás. Isso é normal. Mas eu estou com a minha consciência tranquila de poder chegar hoje, depois de 20 anos, ver que tudo que eu fui xingado, hoje vocês têm que falar amém para o ancião e continuar dando dinheiro, hein? Isso que é o pior. Vocês ficaram com ódio da gente, mas a gente pregou a verdade. Capítulo 1. Você já entendeu, o pano de fundo, ele é uma doutrina mosaica e precisa dessa compreensão do preâmbulo para ter-se uma noção mais ou menos mais sólida e entender que você, ao decidir se libertar desse sistema, você não está abandonando nada cristão. Esse é o objetivo. É uma decisão tomada pelos donos do dinheiro, os donos da igreja, inquestionável, são soberanos, vitalícios, e só tem um grau de jurisdição. Jurisdição é julgar, julgar e dizer a lei. Eles dizem o que é certo e o que é errado e não tem recurso, ou seja, eles são infalíveis. Isso significa não ter recurso. O Poder Judiciário é falível, os juízes admitem isso. Um ministro do STJ, ele toma uma decisão monocrática no gabinete dele, uma decisão monocrática, uma decisão dele, mas um advogado pode entrar com um recurso, né, específico para aquilo e exigir ou requerer do STJ ou STF, por exemplo, que aquele assunto vá para plenário do Supremo, plenário do STJ. O que é o plenário? É o pleno, é todos os ministros. É aquilo que vocês veem na televisão, eles sentados em volta numa mesa e um presidente no meio. Então, aqueles processos que chegaram ali no plenário, eles já passaram pelo julgamento de um ministro no gabinete dele como decisão monocrática. Depois de passar por todos os graus, todos os recursos, é possível que uma decisão monocrática de um ministro do STF sofra uma mudança de interpretação mais de acordo com a Constituição pelo plenário. E ainda assim, julgado do plenário, ainda cabem alguns recursos especiais internos. Tem umas turmas especiais, tem uma série de recursos. Então não existe a infabilidade.
que existe no Poder Judiciário é esgotamento de recursos, mas muitas vezes a pessoa ainda assim não se dá por satisfeita. Na congregação, não. Na congregação, em primeiro grau, eles já sabem tudo, não tem revisão de nada. E quando tem alguma discussão, é entre eles mesmos e entre parentes e amigos. É bem gostoso ser juiz na congregação. Não precisa estudar. Ele é investido com imposição de irmãos em nome do presbitério. Se tiver algum problema, os parentes e amigos os defendem por tabela. Eles não vão pessoalmente, eles mandam os amigos. Vai, eu julgo aquele caso assim. Vocês nunca vão confessar isso porque vocês não têm esta dignidade ministerial. Por que eu falo isso? Porque vocês nunca pediram perdão por erro nenhum. Vocês nunca erram. Os erros vocês abafam, vocês apontam o erro dos outros, abafam de vocês. Muda a doutrina e fala que Deus revelou na maior cara de pau, sem pedir perdão por aquilo que estava equivocado. Então vocês não têm uma dignidade ministerial, não tem credibilidade. Quem não sabe pedir desculpa não tem credibilidade. Porque você se faz dentro de Deus, tá? Feitas as introduções, eu tenho aqui, eu tô olhando para a tela aqui, pessoal, são rascunhos que eu fiz no manual, após ter conversado minuciosamente com os irmãos de ministério, que são os anciãos que têm acesso a isso. Nós temos posso dizer para vocês, já temos muitos anciãos da reforma dentro da congregação. E aqui eu não entendo como traição, porque eu não estou com o material na mão, mas assim como vocês têm uma reunião, eu também tenho assim, as minhas amizades com pessoas que apoiam a reforma não tem forças ainda para entregar o ministério, mas tem a boa intenção de ajudar lá de dentro algumas informações. Eu faço alguns resumos aqui, até porque não seria ético e correto eu trazer aqui para vocês uma cópia desse estatuto. Eu poderia colar ele num outro papel, trocar as letras, poderia pedir para alguém redigitar. Mas eu não vou fazer isso, tá? Eu não vou fazer isso. Porque o material secreto da comissão, eu posso comentar. Ele é secreto, mas as pessoas têm o direito de comentar. Não tem como impedir um ancião de conversar comigo e comentar isso. Capítulo 1. O presente código de conduta, né? Veja bem, ele já começa assim, tem como objetivo dar ciência a todos os integrantes do ministério das suas responsabilidades perante a CCB. Então, quando vocês falam que vocês estão servindo a Deus e não ao homem, vocês estão mentindo. Porque não é só aqui que fala isso. Um pouquinho mais para baixo, que são alguns trechos que eu anotei que isso é a expressão do conteúdo real desses tópicos. Um pouquinho mais para baixo ele fala o seguinte: quando eu chegar, vocês vão perceber que tudo que é falado aqui é com relação a CCB, tá, gente? Eu vou voltar nesse ponto para a gente não perder muito tempo, tá? Então, nesse artigo 1º do capítulo 1, então está dizendo as responsabilidades diante da CCB, não é diante da obra de Deus. Então eles não têm uma responsabilidade para com o povo, eles têm uma responsabilidade para com a congregação, com a instituição. Eles não têm uma responsabilidade diante de Jesus Cristo. Diante de Jesus Cristo é o seguinte: eles têm uma responsabilidade diante do ministério que é da CCB. E se alguém for cortado, tiver algum problema, ele resolva com Jesus em particular. Então vocês vejam que a obra é do homem. Eles colocam o relacionamento do ministério entre partes, entre si, entre conservos. Conservo quer dizer servo igual. Quando você fala esse ancião é bonzinho e esse ancião é malzinho, querendo dizer que não podemos generalizar, você está falando isso, mas não é o que o ministério pensa. Você, como você não é da congregação, mas eu estou na congregação 50 anos batizado. Não. Você não foi batizado na congregação. Você passou pelas águas do tanque da congregação, mas você não faz parte da congregação. Você não é legitimado. Se você não concorda com a legitimação jurídica de um membro através do registro, eu pergunto, por que você usa RG, CPF, título de eleitor?
Se vocês são cidadãos dos céus, por que vocês usam o título eleitor? Ah, porque a lei obriga. Então, mas a lei obriga a registrar os membros no novo Código Civil de 2002 para igrejas. Se a lei obriga e eles não fazem, é porque eles não consideram vocês, entendeu? Eles falam que tem que respeitar as leis, por exemplo. Respeitar as leis, mas não tiram da doutrina a discriminação da mulher. Eles não estão respeitando a lei. Quando eles não registram os membros, não é que o cara, sabe, vai ser registrado para cobrar dízimo do cara. Não é isso. É para ele ter uma legitimidade para ele participar da igreja, entendeu? E aí vocês vão entender por que esse código é secreto. Por que ele é secreto? Para que o povo não tenha ingerência nele. Se o povo fosse membro legitimado juridicamente, ele teria acesso a esse código de ética e ele poderia denunciar o ancião ou o irmão de ministério que infringisse o código de ética. Então o povo seria o órgão fiscalizador e o ministério do conselho de anciãos o órgão julgador. Aí sim. Mas a partir do momento que você descarta o povo, isso daqui é secreto. Por quê? Para que o povo não tenha acesso e não possa fazer cobranças diante do conselho de anciãos. Quem vai fazer as cobranças de eventuais problemas serão eles mesmos, entre eles, ordenado por eles, julgado por eles. A uns eles condenam e a outros eles absolvem, mas sem a ingerência do povo. Porque se eles falam, vocês vão perceber na carta do irmão Francisco, aqui no capítulo 1, eles citam a carta do irmão Francisco de 3 de fevereiro de 54. Sabemos que a Igreja do Deus Vivente, aqui não fala CCB, tanto é que em 54 mais ou menos o braço estava sendo fundado, né? E o irmão Francisco não veio. Sabemos que também a Igreja de Deus Vivente vem sempre formada pelos que ele chama a fazer parte dela. Então, para o irmão Francisco, o povo faz parte da igreja. Vocês da congregação de boa fé, vocês não fazem isso de má fé. Vocês têm um orgulho de fazer parte da congregação, mas vocês não fazem parte. Se vocês fizessem parte, vocês teriam acesso a esse documento para que vocês pudessem ser os fiscais do cumprimento. Por quê? Porque a ética ministerial é um procedimento de ordem e sanções para o comportamento dos irmãos do ministério, diante do ministério, mas vocês vão perceber que não é diante do povo. É isso que as pessoas não conseguem entender ao ler isso. Se você tivesse acesso a todo esse material, você talvez alguns, com algumas exceções, tem pessoas que estudam e têm uma capacidade de compreensão elevada para entender o que está por trás disso. Então, quer dizer, esses procedimentos de ética ministerial é uma ética ministerial diante do ministério e não diante do povo. É por isso que você vê as brutalidades em relação ao povo. Tudo que fala aqui é em relação ao ministério. Inclusive fala, aqui mais para frente no artigo, no parágrafo 1º do artigo 2º, estamos no capítulo 1, tá? No parágrafo 1º do artigo 2º, nenhuma sanção ou penalidade será aplicada se não for assegurado ao acusado o contraditório ou amplo direito de defesa. Em reunião convocada com antecedência, a sua ausência não impedirá que o Ministério tome decisões fundamentadas no Estatuto, independente da sua anuência. A ausência do irmão no Ministério, ele é julgado à revelia. O processo segue. Agora eu vou perguntar para vocês, que essa compreensão extensiva, não é só eu ler isso para vocês, ler acabou, não entendeu nada. Eu gostaria que vocês me mostrassem no Estatuto se existe previsão de defesa
devido processo legal e o devido processo legal, eles são 2 graus de jurisdição. O duo process law é o termo jurídico. O devido processo legal, gente, que é o que o Ministério está garantindo no parágrafo 1º do artigo 2º, é que todas as sanções e penalidades vão ser asseguradas ao acusado o contraditório e o amplo direito de defesa em reunião convocada com antecedência. Eu pergunto, esse procedimento, ele é feito com o povo? Tem isso no Estatuto em relação ao povo? Não, o povo ele é chamado de surpresa. Ele não tem direito de defesa dentro do devido processo legal. O que é o devido processo legal? É você ter o direito de uma defesa e, dependendo da situação, você recorrer para o 2º grau. Isso é um devido processo legal. O devido processo legal, ele está no rito administrativo, isso aqui não é judicial. Isso aqui é um processo extrajudicial, tribunal de exceção eclesiástico. É um tribunal interno da congregação. É um procedimento interna corporis. Quando você fala em devido processo legal, você tem que assegurar para ele que todas as disponibilidades jurídicas lhe são asseguradas. Se um ancião se divorcia e casa novamente, ele está dentro ou fora da lei? Ele está dentro da lei. Para a congregação, ele está dentro da lei? Não. Porque o que é lei na congregação, para o ministério e para o povo, não é o que diz a Constituição. É o que diz os tópicos. Então, na realidade, não existe devido processo legal. Porque não existe devido processo legal aonde legal. Quando a gente fala devido processo legal, assegurado ao acusado contraditório e o amplo direito de defesa. Então nós temos defesa restrita defesa e a ampla defesa. A restrita defesa, ela está fechada dentro de um escopo doutrinário. Então, se a congregação tem 1000 tópicos e o ancião ele tem o direito a uma restrita defesa, ele está dentro de um processo restrito à doutrina da congregação, que não fere direito constitucional, primeira coisa. Mas quando você fala em ampla defesa, o amplo direito de defesa, você ampliou, você estendeu os limites do escopo doutrinário religioso. Então ele se torna amplo, ele avança, ele expande. Expande para onde? Expande para onde? Para a Constituição. Não existe restrito, existe alguns procedimentos que são restritos, mas as ferramentas de combate são constitucionais. E a congregação não admite os direitos constitucionais das pessoas. O ancião, ele é acusado de ser homossexual. E quando vai fazer um direito à ampla defesa, ele pode até dizer que a congregação não admite no ministério o homossexual, mas a Constituição garante. E a ordenação ao ministério não foi a pedido da pessoa, foi o ministério que ordenou ele, convidou e disse que Deus o levantou. Só que ele já era homossexual. Ele não ficou homossexual depois que ele foi para o ministério. O homossexual, ele é homossexual. Ele só às vezes demora para descobrir isso, ou assumir. Então, quando ele entra com uma defesa, um amplo direito de defesa, você está falando de defesa de direito. Direito de defesa é a defesa de direito. Então você tem o direito de se defender. Que direito? Quem é que dá o direito? É a Constituição. Ela te dá direitos. A Constituição te dá direitos. Todos os seus direitos estão na Constituição. Alguns direitos que você tem estão delegados em leis federais. A Constituição delega
o Código Civil, algumas leis, Código Penal, trabalhista, comercial, previdenciário. Então a Constituição ela delega, ela mantém alguns direitos. Então muitas vezes uma lei ela não te dá uma abertura para você buscar algo, mas quando você invoca a Constituição, você suplanta uma lei infraconstitucional. A lei ela está a um degrau abaixo da Constituição. Então você invoca um direito constitucional, você pode suplantar uma lei. Isso é amplo direito de defesa, é extensivo. Inclusive, quando se fala amplo direito de defesa, você tem o direito de levar advogado, você tem o direito de remarcar audiência e você tem direito de avançar nas questões de mérito, ainda que ocorra a revelia. Então, na revelia, você não pode ser condenado sem direito. Numa revelia de um processo administrativo, você tem que ser julgado com fundamentação na matéria do assunto. Porque se houver uma matéria, uma substância na defesa que infringe os limites da lei brasileira, ainda que você foi revel, que você não compareceu, você tem o direito a um recurso. E a Constituição não dá recurso, então não tem devido processo legal. É mentira. O irmão do Piauí, que é um caso recente, ele teve devido processo legal? Não. Ele foi entrar no ministério, tirar a carteirinha. Teve um cooperador lá no Paraná também que profetizou sobre o negócio de política, acho que tempo do Bolsonaro. Vocês lembram? Falando negócio de política, foram lá na porta que ele foi entrar na reunião, tiraram a carteirinha dele. Isso é devido processo legal? Ele foi avisado antes? Não. Pode levar advogado? Não. Não existe defesa sem o advogado. Só existe uma profissão na Constituição, pessoal. Uma profissão, advogado. Não existe, não se faz justiça sem advogado. A presença do advogado é fundamental para a justiça no Brasil. Na congregação, o réu tem direito à defesa com advogado? Defesa técnica? Não. Por quê? Porque não há previsão, não há aferição, o que é o que não é as coisas. Por quê? É o que eu falei para vocês não perder os vídeos do preâmbulo, principalmente o segundo. Não há aferição. Está vendo como foi importante o vídeo? O que é certo e o que é errado. Então, o que acontece? Não existe amplo direito de defesa. O que existe é o seguinte: quando você fala em amplo direito de defesa, você tem que ter uma base estatutária para apresentar as suas razões. Olha, por exemplo, a congregação alega no estatuto que é uma entidade civil e religiosa. Eu sou homossexual. Então, como eu vou fazer uma defesa, um amplo direito de defesa, uma defesa técnica, eu vou apelar para o estatuto dizendo que a congregação não é só entidade religiosa, ela é uma entidade civil também. E eu estou dentro do ordenamento brasileiro da lei civil, a lei penal. Então, eu estou vinculado à Constituição. E não pode haver homofobia no Brasil. Então, eu apelo para esse direito estatutário que está corretamente vinculado à Constituição. O que o ancião faz? O ancião vai julgar ele como uma defesa dele baseado no estatuto que diz que a igreja segue as leis brasileiras, está lá, entidade civil e religiosa. Ela é entidade civil e religiosa, ela respeita as leis bíblicas, mas tem um peso, um sobrepeso maior, que é a lei civil, ela está vinculada à lei civil. Então, se alguém lutar por uma defesa baseado na tese do estatuto, que é uma igreja civil, e que eu pratiquei um ato civil, então eu não posso ser condenado. Então, esse é um amplo direito de defesa. Eu estou errado diante da doutrina bíblica, que não tem vigência no país, mas eu estou vinculado a uma lei federal. Eu tenho o direito de ser gay, eu tenho o direito de divorciar, eu tenho direito a registro de membros, eu quero votar na igreja, eu quero ter acesso a tudo, eu quero ter acesso, não aos relatórios finais, eu quero ter acesso lá no banco. Quanto tem escondido no cofre do Brás? Quero saber. Quanto vocês dão de envelope na hora das viagens? Eu quero saber, eu sou membro, eu dou dinheiro. Então, nessa hora, ao invés do ancião aceitar sua defesa em respeito ao Código Civil, o que o ancião faz? Ele joga tudo no lixo e faz o quê? Volta no vídeo anterior. Julga a seu juízo. O Ministério de Anciães julgará a seu juízo
Se é o juízo dele, não é respaldado na lei. Não tem lugar escrito, nenhum lugar escrito que você não pode ser gay. Entendeu? Para que eles pudessem, inclusive, por que eles não fazem isso? Porque eles vão enfrentar judicialmente um revés do Ministério Público. O Ministério Público não vai aprovar um estatuto desse. Então eles não falam nada. Por quê? Porque na hora que eles vão julgar, aí o ancião se estriba no estatuto. Está no estatuto, artigo, que eu mostrei no último vídeo lá, que fala no artigo 9º, né? O ancião decidirá soberanamente a seu juízo. Então, na realidade, gente, quando eu falei devido ao processo legal, ou contraditório e amplo direito de defesa, o amplo direito de defesa não é a congregação que está dando para a pessoa. O amplo direito de defesa, quem dá é a Constituição. Então, quando ele fala que ele está te dando o amplo direito de defesa, ele está usando um dispositivo constitucional que diz que você tem que se usar de todas as ferramentas das leis para se defender. Então ele usa esse dispositivo constitucional para não sofrer processo, e na hora de julgar, ele não usa o dispositivo constitucional, que é julgar com a lei soberana. A lei tem que ser soberana. Num julgamento, a soberania é da lei, não é do ministro do STF. Se o ministro do STF julgar contra a lei, ele vai enfrentar um revés judicial. O tribunal do júri, quando ele tem evidência, tem uma prova ali. Não quero saber de prova. Não, aí você pode recorrer a anular o júri. Entendeu? Então, se você tem a lei é soberana. Então, o ancião não julga da cabeça dele. Ele passa a julgar de acordo com a soberania da lei. Na congregação, o soberano não é a lei, é o ancião. Ele é o soberano. E não vem escrito nada que isso pode, isso não pode. Por quê? O que não pode na congregação, a maioria absoluta, é contra a legem. É contra a lei. Está contra a lei. Você não pode proibir uma pessoa de divorciar e casar. Uma pessoa que divorcia dentro da lei, paga a pensão, faz a partilha dos bens dentro da lei, tem uma sentença transitada e julgada no Poder Judiciário, na vara da família, cumpre suas obrigações, trabalha, é presente para os filhos e casa de novo, ele não é adúltero. Mas para a congregação é. Por quê? Porque ele usa o Código Civil do tempo de Cristo, que Cristo estava dentro de uma comunidade judaica, colônia de Roma, com um direito religioso mosaico. No direito mosaico, a mulher não poderia pedir divórcio. Hoje a mulher pode. Não pode, porque, sabe, e é no Velho Testamento. O homem podia dar divórcio para a mulher se ele não gostasse de qualquer coisa da mulher. Não precisava ser adultério. Diz que Deus falou isso, que veio, né? Não é assim, mas Jesus falou que isso não fosse só por adultério. Isso prova que o Deus do Velho Testamento não é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Porque não tem como Jesus falar uma coisa dessa, dizer que foi o Pai que mandou falar isso. Nesse meio tempo, milhares de mulheres eram prostitutas, eram botadas para fora de casa, sem carta de divórcio, então elas não podiam casar de novo. Então isso é um escopo jurídico mosaico. Nós não somos israelitas, nós somos brasileiros, nós não podemos ser julgados pelo Código Civil israelita, que já está ultrapassado em Israel. Hoje não é assim a lei. Lá em Tel Aviv, lá em Israel, Estado de Israel, a lei é outra. O Estado de Israel é um país muito evoluído, inclusive. Está sofrendo as suas guerras ali, sendo atacado. Enfim, o povo de Israel é um povo evoluído. Não é como as pessoas pensam. Vou lá em Jerusalém. Você não vai lá se passar por Messias lá em Jerusalém, você ataca fogo em você, cara. Você não pode, como brasileiro, ser julgado por uma doutrina, uma lei jurídica, doutrina jurídica, lei de Israel moderna. Eu não posso ser julgado aqui pelo direito alemão, eu não posso ser julgado aqui pela lei italiana, ou lei americana, lei anglo-saxônica, não posso. Eu tenho que ser julgado pelas leis vigentes no Brasil hoje. Não, o ancião acha que, como ele é o soberano, ele não está vinculado a lei nenhuma, ele não respeita a lei nenhuma. Então, ele simplesmente, para o ancião, não existe lei. O que existe o quê? O seu juízo. Há juízo. O dia que vocês entenderem bem o que é isso, gente,
Aí vocês finalmente poderão se libertar da congregação e dizer: finalmente não sirva a homens. Porque se você é julgado, coordenado, saqueado por colegas, que diz covardemente que não foi eles que pediram, foi Deus que pediu, para colocar no coração de vocês que Deus fala com vocês diretamente, só não fala na palavra. Na palavra tem que ser por eles. Para sentar no ministério tem que ser por eles. Mas na hora de pedir dinheiro é Deus direto. Você vê, Deus fala direto com as pessoas para pedir dinheiro, e não fala direto com as pessoas na hora da palavra e na hora de sentar uma pessoa. Você fala: Deus me perdoou, mas o ministério não perdoou. Mas se Deus fala direto com a pessoa e pede dinheiro para as pessoas, né? Deus pede dinheiro para as pessoas, teoricamente Deus falaria com a pessoa, libertando, perdoando a pessoa. Não, Deus pede dinheiro para vocês, mas Deus não perdoa vocês. Porque se você tem uma fé para com Deus e Deus falou para você dar o dinheiro, nós aceitamos o dinheiro que você dá, que Deus pediu direto para você. Mas se Deus falar direto com você, que você está perdoado, nós não aceitamos. Vão a merda, pô. Vão a merda. Essas patifarias, o resto, gente, é patifaria. Besteira, coisa que a gente não tem que fazer. Está falando de virtudes de Paulo em 1 Coríntios. É só a doutrina de mortos aqui, não tem nada relevante. Eles colocam a doutrina de morte de Paulo para Timóteo, que são judeus, pessoas que morreram, e não colocam a Constituição Federal Brasileira e não colocam Jesus. Eles não colocam, vocês veem que no artigo 3º, eles recomendam que as pessoas obedeçam ao apóstolo Paulo. É o sistema ministerial de 1 Coríntios, capítulo 3, e Tito, capítulo 1. Vocês veem que eles pegam, na hora de falar de ministério, eles não pegam a palavra de Jesus. É o que eu prego nesse canal. A gente tem que seguir Jesus, não os apóstolos. Eu quero seguir o apóstolo. Então siga, cara. Não é um problema teu, cara. Eu digo para você uma coisa: o ministério não é regido por Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus não levantou ninguém para o ministério. Então não tem tópico de ensinamento para presbítero, então a palavra de Jesus. A palavra de Jesus diz: eu falo direto com você no teu quarto. Ora em secreto no teu quarto, o Pai te recompensará. Só. Aqui, Paulo não. Paulo só fala de ministério. Então eles pegam as palavras de Paulo e as pessoas tentam de todo jeito validar as palavras de Paulo. Tentar manter igual, mas não tem como. Tanto é verdade, você pode falar o que você quiser, meu amigo. Você pode trazer o que você quiser. Eu estou falando o que é oficial na igreja. Não estou falando o que você pensa. Para a igreja o que vale é Paulo, não Jesus. Jesus não aparece aqui, gente. Aparece só Paulo. As cartas aqui que vocês estão vendo ministeriais é palavras de ordens de Paulo. O morto, o falecido apóstolo Paulo. Só Jesus está vivo dessa história toda. Não aparece Jesus aqui. Não é melhor a gente seguir a reforma e seguir Jesus? Porque se você está dentro da congregação, mas você não está, a palavra de Deus, vamos colocar as palavras de Jesus, eu vou continuar descartando profetas e apóstolos, não adianta. Mas vamos admitir que pelo menos eles colocassem a soberania da igreja nas palavras do Novo Testamento, inclui os apóstolos. Tudo bem. A soberania seria do que está escrito na Bíblia no Novo Testamento. Pelo menos isso, acho que vocês concordam. O Velho Testamento era para os judeus. Não tem como. E Paulo pregava as doutrinas com relação ao que ele entendia sobre Jesus de uma maneira, vamos colocar, tolerável. Ainda assim, gente, o soberano na igreja não seria Paulo. Paulo é para ameaçar, é os textos ameaçadores. A soberania não seria das Escrituras. É isso que você entenda. Eu quero que você entenda que todo mundo que está dentro da congregação está sujeito ao juízo do ancião. Não é ao juízo de Deus. Aí você vai falar: mas quando o ancião fala, é Deus. Então, mas Deus não mandou obedecer às leis? Ou Deus mandou a gente ficar vinculado 2000 anos depois da vinda de Jesus a uma lei que não existe? Se é para obedecer às leis, eu tenho que obedecer uma lei que seja vigente. Eu pergunto: as leis civis e penais do tempo de Cristo, elas estão vigentes? Não, nem a cidade existe lá, daquele jeito que estava lá, não tem.
Onde Paulo pregava, está vigente? Não, onde Paulo pregava está tudo destruído, não ficou nada. É para ter uma igreja gigante lá, né? Essa igreja que Paulo pregou, então está tudo destruído. As obras de Paulo caiu tudo por terra. Os templos, o caminho de Damasco agora está destruído por bombas. Não adiantou nada Paulo ficar pregando lá. O que adiantou foi as palavras de Jesus. Por isso que Jesus verdadeiramente foi um peregrino. Ele não construiu templos. Ele não queria ficar aqui. Vós sois de baixo, eu sou de cima. É o que diz Jesus. Então você está seguindo o homem, sim. Por quê? Porque se você está numa igreja onde a soberania é da lei brasileira, ok, você não está contra Deus, quem anda dentro da lei. E se você tem uma soberania, então vamos lá, das Sagradas Escrituras, a soberania é de Deus, teoricamente falando. E aqui a soberania é de quem? É do juízo do ancião. Esta obra não é de Deus. E os teus compromissos aqui é para com a congregação, não é para com o povo e não é para com Jesus Cristo. É para com a congregação. Então é obra dos homens. Jesus não fundou a congregação. Eles não exaltam Jesus como fundador da congregação. Eles exaltam um homem que era diácono presbiteriana e que eles distorceram as palavras do irmão Francisco. Pegaram uma carta dizendo que tomar cuidado, inclusive fala aqui na carta de Francisco, tomar cuidado para não haver uma independência das pessoas, tem que ter uma correlação entre todos, porque nós somos parte do quê? Que é a parte que eu quero encerrar, para não ficar muito extensivo, depois eu vou falando mais nos próximos vídeos. Nesse capítulo 1, eles falam uma coisa interessante, que na carta do irmão Francisco, que eles colocaram, logo, portanto, vigiai para que não entre nenhum de vós em espírito de independência, cuidando que possa servir ao Senhor sem depender um dos outros. Isso é para ministério, tá, gente? Sem depender um dos outros membros do próprio corpo. Logo, tal crença do homem já manifesta um orgulho contrário à humildade. Do homem, da humildade. A fé e a doutrina apostólica. Veja que a doutrina apostólica não é a doutrina jesuíta, não é de Jesus. Espírito esse que gera contendas, destrói a paz no povo. Então veja bem, entre nós gera destrói a paz no povo. Então o povo está fora, produzindo dissensões, formam partidos, criam seitas novas, provocando escândalos, perdendo o bom testemunho que o mundo quer ver em cada um de nós. Quer dizer, é como se a gente tivesse um compromisso para com o mundo, né? E não para com a nossa fé. O tempo todo a sua conduta é estado de vigilância, para você ter um bom testemunho e atrair mais gente para a congregação para dar dinheiro, entendeu? Então o que está dizendo aqui é o seguinte: se todos nós dependemos, que as pessoas também não prestam atenção, manifestam um orgulho e tal. Olha o que o bom Francisco falou, que nessa parte da palavra de Deus vemos claro que todos os membros precisam da cooperação um dos outros, que integram o mesmo corpo para exercer a ação na sua parte de virtude com os demais membros do corpo. Eu pergunto para vocês, povo frequentador que passa pelo templo, dá dinheiro, não tem direito a nada, não tem registro de membro, não tem nada. Você faz parte deste corpo, porque o irmão Francisco está falando que o corpo ministerial, essa carta foi para o ministério. É carta de Paulo também. Jesus falou que ele é o corpo. Isso Jesus falou. E aqui na congregação, eles estão falando do corpo de Cristo? Não, eles estão falando do corpo ministerial. Eu pergunto, então, eles fazem no povo. Eu pergunto para você faz parte do corpo da igreja, da congregação? Da igreja de Cristo não seria a congregação, mas vamos teorizar que todos que estão dentro da congregação, como eles falam que é a igreja de Cristo, e Jesus é a cabeça, eu pergunto para vocês, vocês fazem parte desse corpo? Vocês estão registrados que Deus é ancião? Tá, o carteiro não quer dizer nada, tá? Não adianta, quando a pessoa não quer estudar, não adianta. Tá, você toma decisões na igreja? Você é ouvido? Porque aqui está dizendo que ninguém pode ser independente. O ministério, porque o povo depende do ministério, né? Os ministros dependem sim entre si. E o ministério depende do povo? Depende.
só do dinheiro. É a única finalidade que vocês têm na congregação é dar dinheiro. Vocês não fazem parte do corpo da igreja na hora de formar hinos, na hora de decidir. Nós vamos derrubar a igreja lá de Campinas, uma igreja histórica, que já cabe, tem um lugar vazio, e vamos derrubar, comprar terrenos vizinhos, tudo é um exemplo, gastar milhões e milhões para construir outra igreja. A igreja vai fazer isso? Então o que? Que nem Pedro fazia, ele consultava toda a igreja. Na hora de fazer a Assembleia de Jerusalém, Pedro, João, Tiago estavam presidindo a reunião, eles chamam o consenso, se pareceu bem ao Espírito Santo, então soberano do Espírito Santo, que a gente falasse sobre isso. O povo concorda? Como o povo faz parte do corpo de Cristo naquela igreja, o povo participa. Em que vocês participam na congregação? Então vocês não fazem parte do corpo da congregação, que teoricamente seria o corpo de Cristo, a graça de Deus. Já é errado falar que é graça de Deus. Agora falar que vocês são da congregação, não são, porque vocês não fazem parte desse corpo. O corpo da congregação é formado por pessoas que estão legalizadas dentro da congregação como membro na situação civil da igreja, porque se não precisasse registrar vocês, não precisaria registrar o ancião. O que muda? Vocês participam das decisões da igreja? Porque vocês são membros, que está dizendo que o corpo de Cristo, eles não podem ter independência, tem que ser um dependendo do outro, para não gerar o quê? Dissidências, porfias, essas coisas. Ah, não sirvo o homem, você serve sim. Você não quer, mas você serve, tá? A quebra, outras ameaças, eles repetem as mesmas ameaças. Artigo 2, quebrar a doutrina e seja medidas disciplinadas. Está dizendo da defesa, quando o irmão decide deixar o ministério, deve fazer carta de renúncia do próprio punho com suas próprias palavras, não se deve ler em reunião. No artigo 3º, só para encerrar aqui, nós estamos no capítulo 1, né? Tá. E é coisa de punição, de corte de liberdade. Na apresentação de novos irmãos para o ministério, tem que apresentar as virtudes de 1 Coríntios, de Tito. Vocês falam que é outra mentira. Jamais deverá ser indicado parentes ou amigos próximos. Ou ainda, pedir para alguém apresente irmãos nessas condições. O irmão pedir para outro apresentar o seu parente. Elas devem proceder por terceiros isentos e neutros em relação aos irmãos a serem apresentados. Eu pergunto para vocês, por que o ministério não quer que vocês venham isso? Porque isso aqui, gente, é uma ficção. Porque a partir do momento que o povo tem acesso a isso, eles vão ver, por exemplo, na Água Rasa apresentou o irmão com o sobrenome Codonho, a família inteira do irmão Jorge Cury falecido, todos são ancião. Tem outros lugares que estão apresentando irmão, por exemplo, em Osasco apresentou o filho do ancião, todos os anciãos mais velhos são filhos de ancião. Se isso daqui, o povo é membro da igreja, legalizado, com legitimidade jurídica, que é necessário por lei, e o povo lê isso, e tem acesso a isso, e tem legalidade, o povo anula em assembleia ordinária, anunciado no Diário Oficial, e com convocação, eles anulam a ordenação. Porque a ordenação de nepotista infringe isso. Eu pergunto para vocês, tem alguma igreja mais nepotista que a congregação? Isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, gente. E por que eles estão falando isso? Por causa dos escândalos. Eles mal fizeram isso daqui, tinham acabado de sair na gráfica, já apresentaram o ancião de Osasco, filho de um ancião, e na Água Rasa, parente de outro ancião. Que o irmão Codonho também era primo, né? Parente lá da Vila Prudente, que faleceu. Congregação é igreja de parente, gente, parentes italianos e amigos. É tudo sobrenome italiano. Isso vai ter posição de oração, vai botar a mão na cabeça. Diz que cooperador e cooperador de jovens não tem ordenação, só tem posição de irmãos. Não quer dizer nada. Fará ordenação, em secreto, e diz o seguinte, para encerrar. De acordo, quando apresenta a pessoa para o ministério, tem que explicar assim, tome ciência de tudo isso daqui, tem que ler isso aqui, tomar ciência. Eu acho que eles vão ter que assinar um documento comprovando que leu. Esta ciência de suas responsabilidades ministeriais
perante a igreja não gera nenhum direito na esfera civil ou trabalhista, conforme previsto no artigo 8º, parágrafo 3º do Estatuto da CCB. A saber, o exercício de qualquer atividade voluntária em prol da congregação terá natureza de oferta e assumirá índole de liberalidade. Então é uma índole de liberalidade imposta. Então você já está vendo que a pessoa já entra no ministério sem jeito a nada. Inclusive o ministério não é da pessoa. Se ele sair, vocês viram na televisão, a pessoa sai, o ministério fica. Põe outro no lugar. Então o ministério de ação é um cargo, ele não é um dom. Ele é um cargo da congregação. Os hinos não é hinos de louvores a Deus. Eles são melodias da congregação. Se você sair, você não pode levar. É um patrimônio de direitos autorais, entendeu? Louvar a Deus tem direitos autorais na congregação. Só eles podem, só eles sabem que é certo. Então você já sabe que não tem direito a nada. Então ele, assim como ele é pisado pelos mais velhos, eles também pisam no povo. A ideia é a seguinte, resumindo, o povo não tem direito a nada, o povo não faz parte da igreja, vocês não têm direito a saber de nada, que é para vocês não terem, já que vocês não fazem parte da igreja, vocês também não podem cobrar nada. Saber disso para quê? Vocês não vão poder fazer nada mesmo. Agora, Deus continua falando com vocês diretamente. Você fala assim, mas se eu não congregado, não fala comigo. Ora, Deus não pede coleta para você? Aproveita quando Deus vai pedir coleta para você para a congregação e para você, não tem outro assunto, não? Não podemos falar sobre outro assunto? Ou será que é Deus mesmo que está falando com você? Ou será que é a tua vontade que cria essa voz criada? Acredito que os outros youtubers vão falar sobre isso. A voz que nós criamos na nossa mente como se fosse alguém falando com a gente, né? Já entra num estado já de hipnose mesmo, né? De alucinação, né? É para psiquiatra mesmo, certamente outros pregadores da reforma falarão. É isso.